Esse é o futuro da Stellantis, mais precisamente o futuro do novo Commander. Porque o que acontece? A Leapmotor é uma marca da Stellantis, mas não é só uma marca parceira, não é só. Ela realmente faz parte do grupo Stellantis de forma meio que direta e indireta, eu não sei explicar, mas é uma parceria meio que comercial. A plataforma desse carro provavelmente seja a nova plataforma que será colocada nas novas Commanders e também no novo Compass, já que ambos os carros têm plataformas muito antigas, né, que até para o motor híbrido, para a funcionalidade híbrida, é muito arcaico. E o que acontece? Esse Leapmotor C10 aqui, ele é basicamente um laboratório para Stellantis, né, que hoje a gente sabe que os pioneiros, né, na plataforma híbrida e elétrica são os chineses. Então é aí que entra o Leapmotor C10. Aqui a gente está falando de um motor 1.5 aspirado de cerca de 95 cavalos, aliados ao motor elétrico que rende aí 215 cavalos. Mas tem um pulo do gato. Esse motor não gera potência para as rodas que nem são dianteiras, é um carro de tração traseira. Esse motor só serve como gerador e esse carro é basicamente elétrico. Só que também isso dá a ele uma autonomia de cerca de 900 km. 900 km em um carro desse tamanho, é um carro muito grande, gente. Bom, para começar, aqui está a chave do Leapmotor C10, que aqui também eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles. Para quem me acompanha sabe que eu fico muito com o EX30, que também funciona com um cartão desse. O que acontece? Para você usar o carro, primeiramente, você não tem como desbloquear ele a longas distâncias com esse cartão, obviamente. Já que ele tem também aquele aplicativo que a gente vê até no Peugeot 2008 e no Peugeot 208, fora o Fastback e também o Pulse, né? Que eles têm aquele aplicativo que você consegue controlar o carro. Então você, como vocês viram, venho aqui no retrovisor, abro o carro, essa maçaneta também, ela é muito bonita, só que não é muito prático. Por exemplo, a minha noiva Nanda, ela tem as unhas muito grandes e não fica prático abrir essa maçaneta, já é um pouquinho mais difícil para ela. Aqui nessa interna, que eu vou pular logo para a interna por causa que não tem muito a oferecer. Eu digo assim, o design desse carro lembra muito o GWM, os próprios Teslas, então é algo muito genérico. Uma tela ali, uma tela aqui, temos um design bem sóbrio, né, bem limpo. O banco é extremamente confortável. Vamos entrar aqui para mostrar para vocês. E aí também, igual ao Volvo EX30, você coloca o cartão aqui e o carro liga, né? Esse carro ele liga a partir disso aí, ó. Ligou, botei o pé no freio, o carro ligou. A partir disso eu já consigo tirar o cartão daqui, não é? Mas o problema é, se você não tiver o aplicativo, você tiver até assim, você quer uma saída e uma entrada rápida, principalmente saída em relação ao Brasil, você não consegue porque você precisa do aplicativo e com esse cartão aqui você não consegue. Eu prefiro 1000 vezes a chave do que ele. É elegante, é diferente e tudo mais, mas desde o Volvo EX30 eu já não achava uma boa ideia, ainda mais ligar o carro no carregador por indução. Temos porta-copos aqui, nada de black piano, ou seja, esqueça dedos na tela e tudo mais. Temos uma tela bem avantajada aqui no meio, luzes indiretas, né, que deixam o carro bem legal à noite, porque não é aquela papagaiada entupida de luzes, né? O sensor aqui de fadiga e que presta atenção em você tá aqui, e esse negócio é insuportável. Tem muita coisa nesse carro que me lembra o EX30, coisas que eu não gosto. Por exemplo, a maioria das funcionalidades desse carro estão na tela, inclusive o retrovisor. Você ajusta ali, você aperta para clicar o retrovisor e aí você consegue ajustar o retrovisor a partir do volante aqui, tá vendo? No volante você ajusta o retrovisor, mas você precisa acessar a tela para fazer isso. Não existe nenhum atalho rápido para o ar-condicionado. Você precisa vir aqui, prestar atenção e aí mexer no ar-condicionado. Não existe botões móveis para o ar-condicionado. Eu não gosto disso, particularmente eu. As pessoas hoje não estão nem aí para isso. Você tem uma coisa muito legal, que é o resfriamento e aquecimento dos bancos, principalmente o resfriamento. Pô, a gente está em Salvador, gente. Mesmo no inverno é muito quente, então ter isso é muito legal e ajuda
demais. A resolução da tela e o frame rate é muito legal, muito bom. Esse carro tem umas funcionalidades muito divertidas, porque como ele se trata de um carro elétrico, o ar-condicionado dele fica ligado o tempo todo. Então a gente tem um modo acampamento. Ele pode descer estes bancos, né? Você retira aqui o encosto de cabeça e aí você consegue reclinar ele e ele vira uma cama gigante. Imagine à noite com esse teto solar aqui, esse teto panorâmico gigantesco. É um teto panorâmico, ele não abre. Então, imagine aí, deve ser muito legal fazer esse acampamento. Temos aquecimento também dos retrovisores, outro ponto extremamente positivo. Aqui a gente pode também selecionar como a gente vai querer, se a gente vai querer ele full elétrico ou híbrido, né, com combustível aqui para recarregar as baterias. E também outro ponto extremamente negativo, que eu infelizmente tenho que falar disso. Tá legal, você tem um sistema próprio, muito bom também, o Maps dele aqui, né, o mapa dele funciona em conjunto aqui com o painel, bacana, mas ele não é tão legal. E aí o que acontece? Igor, por que você não usa o Apple CarPlay então, ou o Android Auto? Esse carro não tem. Ele não tem Apple CarPlay nem Android Auto. Eu acho um tiro no pé a Leapmotor não ter trazido isso para esse carro. E é algo que hoje faz muito parte dos brasileiros. Já vi até, teve gente que olhou o carro e falou, pô, quando eu falei que não tinha Apple CarPlay, falou, velho, eu já não compro. Eu só consigo usar o Waze, eu só uso o Waze. Então, é um tiro no pé, sabe? É um carro muito bom, com muitos equipamentos. É um carro gigantesco. A gente tá falando aqui de um carro que tem o mesmo valor de uma Commander, ou o mesmo valor de um Compass, na verdade, né? Uma Commander de entrada. Beleza, ele tem o valor de uma Commander de entrada, só que o valor de um Compass top de linha. Mas olha o tamanho da porta desse carro. Olha o tamanho da porta desse carro. Ele é muito grande. Olha isso aqui. Olha o espaço interno dele. Minhas coisas estão aqui. Mas olha o espaço interno desse carro. Tem saída de ar também aqui atrás, USB e USB-C, isso aqui é um ponto extremamente positivo também. Eu gosto quando a marca traz os dois portas, né? Porque muita gente ainda só usa, Nanda, por exemplo, o carregador dela é USB normal, então isso aqui é muito bom. Mas olha o espaço interno desse carro, ele é enorme e os bancos são extremamente confortáveis. Viajar nele deve ser sensacional. Mas olha isso aqui. Muita gente vai gostar dessa interna. Vai gostar, é o que hoje as pessoas pedem, né? Então não adianta a gente ficar, pô, parece muito chapado, não tem nada, é mais do mesmo e tudo mais. Velho, quando você mostra para pessoas comuns, pessoas normais, que não são gearheads, que nem a gente, doente, mental, não sei o quê. Você mostrar essa interna aqui, velho, isso aqui a galera fica, meu Deus, que legal, que não sei o quê. Então é isso, velho. O rumo é esse aqui, a gente não tem muito o que fazer, né? Aqui na traseira, a gente também tem um design mais genérico. A gente tem um design mais genérico dessa traseira, né? Que a gente vê em muitos carros como os BYD, a própria Cayenne também, né? E entre outros carros também, o Geely também tem essa lanterna inteiriça num design bem convencional. Mas eu particularmente gosto muito de como o C10 resolve isso aqui. Eu acho que ele fica com um jeitão de carro futurística. Aí você fica, Igor, onde é que eu abro a mala aqui? Obviamente, o carro você vê que ele é todo limpo, não tem botões, nada disso. Então, eles integraram o botão da mala, que é elétrica, na lanterna traseira. Olha só, a mala também extremamente generosa, com a tampa aqui. Essa tampa aqui para o Brasil é essencial para você cobrir aqui a sua mala, né? Para ninguém ver o que está dentro. Outro ponto positivo também, ele já vem com as películas traseiras. Eu não sei se você reparou aqui, olha, tem película na traseira e na frente não tem. A frente aqui, vamos finalizar pela frente. Normalmente as pessoas começam já pelo design da frente, né? Eu acho que aqui que tá a melhor parte desse carro. Ele é muito bonito e a presença dele é absurda. Todo mundo olha para esse carro. Não é algo que você vê assim, por exemplo, no GWM, nos BYD. É algo extremamente elegante. O design é muito bem resolvido, apesar de ser um farol simples, de resolução bem simples. Você vê, a gente tem os DRL aqui, são dois DRLs, um projetor. E acabou, ele não tem um design muito extravagante. E aqui temos uma barra no meio também, que acaba ficando extremamente bem resolvido. Lembra um pouco os Zeekr's. O carro fica com um aspecto, sabe, imponente. E as rodas, outro ponto positivo do design, não usou rodas daquele estilo mais elétrico, né? Você não vê isso
nessas rodas. Você vê uma roda esportiva, raiada e com design bem arrojado. Pneus Dunlop para elétricos e esportes. São bons, são muito bons. Seguram bem o carro, os 215 cavalos desse Leapmotor. Outra coisa bem legal, como esse carro é da asa da Stellantis, ele, como eu falei, ele é chinês, entretanto, ele é Stellantis. Então, o que acontece? Toda a plataforma, todo sistema motriz, toda a tecnologia híbrida e toda a tecnologia interna desse carro é feita pela Leapmotor. Entretanto, toda a calibração de suspensão, freios e tudo mais é feita pela Stellantis. Então, eles trouxeram aqui nesse carro mais perto de um carro convencional, não é um carro chinês, né? Os carros chineses têm um péssimo costume de serem muito moles e a suspensão não me agrada muito, né? Não é uma suspensão que eu gosto de dirigir. É um carro confortável, mas eu gosto de um carro mais firme, um carro mais na mão e uma direção mais direta. Então a Stellantis resolveu isso nesse carro. Então você tem um carro com a direção direta, uma suspensão que praticamente não rola, mesmo ele sendo elétrico. E um ponto extremamente positivo que Nanda até comentou comigo, quando você vai fazer uma curva, o fato dele não rolar a carroceria, ele não te assusta. Teve carro aí elétrico que eu andei com Nanda. Eu tô falando Nanda por causa que é uma experiência externa, né? Porque quando você tá no carona, a experiência é outra. A maioria dos carros elétricos, Nanda fica com muito medo nas entradas de curva e tudo mais, porque a sensação que ela diz que passa é que o carro vai tombar. A gente não vê isso aqui no Leapmotor, então ele é um carro muito gostoso, porque ele tem essa pegada mais convencional, essa pegada mais carro, um Compass, sabe? Uma Commander. Então se você dirige esses carros, você não vai estranhar dirigir um Leapmotor. Então é isso, pessoal, esse é o futuro. Provavelmente o futuro da Stellantis, o futuro da Stellantis está nesse carro, muito provavelmente, principalmente aqui no Brasil. Ele resolve aquele problema das pessoas que querem um carro elétrico no Brasil e infelizmente não podem por causa que fazem longas jornadas. O país, o Brasil, é um país continental, então as dimensões dele são muito grandes para um carro elétrico, 360 km. Normalmente você não consegue nem chegar em Aracaju, você tem que chegar com a bateria muito no limite. Fora também as longas paradas que você vai ter que fazer para carregar o carro. Então esse carro aqui com autonomia de quase 900 km com esse gerador resolve esse problema da pessoa que quer ter um elétrico, mas infelizmente por causa da demanda que ela tem de quilometragem no seu dia a dia, não consegue, né? Então fica a minha recomendação. Existem esses pontos fracos, né, do Leapmotor que eu acho que vai resolver futuramente, ou então você pode esperar pela nova Commander e o novo Compass, que muito provavelmente venha com esse sistema motriz. E ajude muito essas pessoas que gostam de carro elétrico, mas infelizmente a demanda... também aquele negócio, né? Tem muita gente que não pode instalar o carregador em casa. Isso também resolve, né? Que você vai abastecer esse carro, faz 30 km por litro, 32 km por litro. É pouquíssima coisa para você gerar ali, né? O gerador, acho que é basicamente quase a conta que fica quando você pega ali a conta de luz, se você quer carregar um carro todos os dias. Então, fica a minha recomendação, dirija o carro, acho que vocês vão gostar bastante. Tem esses pontos negativos, a falta do Apple CarPlay, a central multimídia dele, ser tudo na central multimídia não é algo que eu goste bastante, e o carro fica alertando o tempo todo. Você vai ali mexendo no ar-condicionado, você vai ali mexendo no som, toda hora o carro fica alertando, fica apitando, e isso me irrita demais. Eu vi isso no EX30 e é uma das coisas que eu detesto do EX30, é ter tudo na tela e o carro ainda fica te brigando com você porque você está mexendo na tela. Não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar e deixa a sua opinião aí sobre o futuro da Stellantis e com a entrada da Leapmotor no grupo, né?